Em um mundo repleto de perguntas profundas, onde homens, mulheres, adultos carregam experiências, dores, memórias, uma fé construída ao longo dos anos, há um mistério bíblico que sempre retorna. Afinal, alguém já viu a Deus? Esta questão ecoa desde os tempos antigos através das gerações, despertando curiosidade especialmente entre aqueles que, como você, buscam compreender as Escrituras com seriedade e maturidade espiritual. E antes de avançarmos, já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, porque este estudo é apenas o começo de uma jornada intensa de compreensão bíblica e você não vai querer perder nenhuma das próximas reflexões. E aproveite também para comentar. Você já teve essa dúvida? Já encontrou textos bíblicos que parecem se contradizer? Compartilhe sua experiência, porque sua vivência pode fortalecer outras pessoas da nossa comunidade. A discussão não é simples. De um lado, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 18 afirma claramente: ninguém jamais viu a Deus. Esta declaração parece encerrar toda a questão, mas quando continuamos lendo a Bíblia, encontramos outras passagens que parecem ir na direção oposta. Por exemplo, em Gênesis capítulo 32, versículo 30, Jacó declara: vi a Deus face a face. Em Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 23, Moisés chega a pedir: mostra-me a tua glória. E Deus responde que nenhum ser humano pode ver sua face e continuar vivo, mas permite que Moisés veja suas costas. Já o profeta Isaías testemunha, em Isaías capítulo 6, versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Afinal, como conciliar todas essas declarações? É aqui que o tema se aprofunda. Na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento, há momentos em que Deus se manifesta de forma visível, mas não em sua essência plena, e sim através daquilo que os estudiosos chamam de teofania, uma manifestação divina adaptada à limitação humana. São encontros reais, históricos e transformadores, mas que não revelam a essência absoluta de Deus, pois esta nenhum ser humano mortal seria capaz de suportar. Ao longo deste vídeo, você vai compreender como essa verdade percorre toda a Bíblia e culmina de forma surpreendente na encarnação de Cristo, o único que revela plenamente o Pai. Essa jornada bíblica vai conduzir você por textos antigos, experiências marcantes, revelações profundas que ampliam nossa compreensão sobre quem Deus é e como ele se relaciona com a humanidade. Prepare-se, porque o que veremos agora não é apenas um estudo teológico, é uma imersão completa nas páginas das Escrituras, buscando entender como Deus eterno se apresenta de maneira acessível àqueles que o buscam. Ao iniciarmos esta investigação bíblica profunda, é essencial compreender por que tantos cristãos ao longo dos séculos se depararam com a afirmação contundente das Escrituras de que nenhum ser humano jamais viu a Deus. Esse ponto é especialmente relevante para aqueles que buscam uma fé madura e sólida, sustentada não apenas em tradições, mas em um entendimento claro da revelação divina. No coração dessa discussão está o texto de João capítulo 1, versículo 18, que declara com absoluta clareza: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, esse o revelou. Essa passagem, escrita em um dos livros mais teológicos e cristológicos do Novo Testamento, estabelece um princípio fundamental. Deus, em sua essência absoluta, jamais foi visto por olhos humanos. Essa afirmação é tão forte que moldou a visão cristã sobre a transcendência divina ao longo da história. Para muitos adultos que estudam a Bíblia há décadas, esse versículo parece resolver a questão por completo. Contudo, como veremos ao longo da jornada, essa é apenas a primeira camada de um mistério muito mais profundo. A ideia de um Deus invisível, inalcançável e totalmente acima de qualquer limitação humana também aparece de maneira ainda mais dramática no Antigo Testamento, especialmente no episódio marcante entre Deus e Moisés. Em Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 23, encontramos Moisés clamando: rogo-te que me mostres a tua glória. A resposta divina é ao mesmo tempo amorosa e implacavelmente verdadeira. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Aqui não temos metáfora, nem linguagem poética, mas uma declaração direta sobre a natureza intensamente santa e absolutamente gloriosa de Deus. Moisés, reconhecido como o maior profeta do Antigo Testamento, alguém que falava com o Senhor face a face no sentido relacional, ainda assim era incapaz de suportar a plenitude da glória divina. E Deus,
de forma compassiva, permite que ele veja apenas as costas, protegendo com a mão enquanto sua glória passa. Esse detalhe reforça uma verdade espiritual extremamente séria. Por mais íntima que seja a relação humana com Deus, há aspectos de sua essência que permanecem inalcançáveis nesta vida. Esse conjunto de textos, João capítulo 1, versículo 18 e Êxodo capítulo 33, estabelece o primeiro pilar deste documentário. A essência plena de Deus é invisível ao ser humano. Nenhuma criatura, por mais piedosa, forte ou espiritualmente elevada, consegue contemplar a face do Todo-Poderoso e sobreviver. Isso revela não apenas uma barreira entre o divino e o humano, mas também a grandeza incalculável de Deus, cuja glória ultrapassa tudo que a mente humana consegue conceber. E justamente por essa distância infinita, toda forma de revelação divina na Bíblia exige uma manifestação adaptada, acessível, moldada à capacidade do ser humano. Quando observamos essa verdade com maturidade, percebemos que a Bíblia não está criando contradições, mas revelando, de maneira honesta e profunda, a diferença entre a essência de Deus e a forma como ele decide se manifestar na história. Esta compreensão é o ponto de partida essencial para entendermos os encontros extraordinários que veremos no próximo capítulo e para enxergarmos como o próprio Deus resolveu essa questão de forma definitiva na pessoa de Cristo. À medida que avançamos nesta investigação bíblica, entramos agora em um terreno onde muitos leitores maduros das Escrituras se deparam com o que parece ser uma contradição direta. Se, como vimos no capítulo anterior, ninguém jamais viu a Deus em sua essência, por que encontramos na própria Bíblia relatos de pessoas que afirmam ter visto o Senhor? Estes episódios chamam a atenção porque são apresentados não como metáforas, mas como experiências reais, vividas em momentos decisivos da história da salvação. Um dos casos mais impressionantes é o de Jacó, registrado em Gênesis capítulo 32, versículo 30, onde ele afirma sem hesitação: "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada." Este episódio ocorre depois de uma noite inteira de angústia e mudança, quando Jacó luta misteriosamente com uma figura que mais tarde ele reconhece como divina. O texto não suaviza sua declaração. Pelo contrário, a coloca como ponto central de sua transformação espiritual. Para o leitor atento, surge imediatamente a pergunta: como isso é possível? Outro relato extraordinário aparece na experiência do profeta Isaías, descrita em Isaías capítulo 6, versículo 1, quando ele declara: "Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." A cena é majestosa, envolvendo serafins, adoração celestial e uma visão que inaugura o ministério profético de Isaías. Não se trata de uma visão comum ou simbólica, mas de um encontro que redefine completamente sua vida, levando a reconhecer sua própria impureza diante da santidade de Deus. E quando lembramos do episódio da sarça ardente em Êxodo capítulo 3, onde Moisés encontra uma chama que não se consome e a voz de Deus fala do meio do fogo, percebemos que essas manifestações não são isoladas, mas se repetem ao longo de toda a narrativa bíblica. Agar, Gideão, Manoá e sua esposa, Abraão em Gênesis capítulo 18 e tantos outros personagens experimentaram essa presença visível do divino. Como então entender plenamente esses relatos, sem negar nenhum deles e sem criar confusão teológica? A chave para esse entendimento repousa no conceito bíblico e teológico conhecido como teofania, uma manifestação divina adaptada ao tempo, ao espaço e às limitações humanas. Ao contrário da essência absoluta e inalcançável de Deus, que nenhum ser humano pode ver e sobreviver, a teofania é a forma pela qual Deus escolhe tornar-se perceptível ao ser humano para cumprir um propósito específico: revelar, advertir, orientar ou estabelecer alianças. Em outras palavras, Jacó não contemplou a essência total de Deus. Ele encontrou uma manifestação divina intencionalmente moldada para aquele momento. Isaías não viu a glória infinita do Altíssimo em sua totalidade, mas testemunhou uma manifestação celeste preparada para sua vocação profética. E Moisés, diante da sarça ardente, não enfrentou a plenitude de Deus, mas uma forma visível que comunicava sua presença. É essa distinção entre a essência invisível e a manifestação perceptível que resolve a aparente contradição presente nas Escrituras. Deus não muda, não se contradiz e não apresenta discursos duplos. Ele simplesmente se adapta para se relacionar conosco, seres limitados, enquanto permanece totalmente soberano em sua glória. No próximo capítulo,
Veremos como essa verdade atinge seu ponto máximo na pessoa de Cristo, a revelação perfeita do Deus invisível. Ao chegarmos ao ponto mais profundo desta investigação, percebemos que toda a tensão bíblica entre ninguém jamais viu a Deus e os relatos de pessoas que afirmam tê-lo visto encontra sua resposta definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Este é o momento em que todas as peças começam a se encaixar com clareza impressionante. O Novo Testamento apresenta Jesus não apenas como um mensageiro, mas como a presença divina encarnada, a expressão máxima da revelação de Deus ao ser humano. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus declara: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Esta frase é decisiva porque mostra que, embora ninguém possa contemplar a essência infinita de Deus, é plenamente possível ver sua natureza, seu caráter e sua glória refletidos na pessoa de Cristo. A encarnação não é apenas um evento histórico, é a ponte definitiva entre o Deus eterno e a humanidade limitada. Essa compreensão se torna ainda mais evidente quando lemos o início da carta aos Hebreus. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito que Deus, depois de falar de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A linguagem do autor aos Hebreus é cuidadosamente construída para mostrar que Jesus não foi simplesmente uma voz adicional na história da fé. Ele é o ápice da revelação divina. Isso significa que todas as teofanias do Antigo Testamento, desde a sarça ardente em Êxodo capítulo 3 até a visão de Isaías em Isaías capítulo 6, eram como sombras e antecipações do que seria revelado plenamente em Cristo. Cada aparição divina no Antigo Testamento tinha um propósito e uma limitação, moldada à capacidade humana. Mas na encarnação, Deus se apresenta de forma definitiva, acessível, relacional e visível. Cristo se torna, portanto, a resposta viva à antiga busca humana por ver a Deus. É por isso que, ao estudarmos profundamente as Escrituras, percebemos que não existe contradição alguma entre os textos, existe apenas progressão na revelação. Ninguém jamais viu a plenitude da glória de Deus, e ninguém poderia sobreviver a tal visão, mas muitos viram manifestações divinas adaptadas, teofanias que revelavam aspectos reais, porém limitados do Altíssimo. E, finalmente, vimos a expressão completa dessa manifestação em Jesus, o Emanuel, cujo nome significa Deus conosco, como registrado em Mateus capítulo 1, versículo 23. Aquele que caminhou entre nós, tocou os enfermos, ensinou nas aldeias, morreu em uma cruz é o retrato mais nítido de quem Deus é. Ele é a resposta final à pergunta que acompanha a humanidade desde o Éden: podemos ver a Deus? A resposta, diante de Cristo, é clara. Não vemos a essência absoluta do Deus eterno, mas contemplamos sua plenitude revelada no Filho. Com isso, encerramos a parte final da nossa explicação e nos aproximamos da conclusão, onde reuniremos os principais pontos e traremos uma reflexão final para fortalecer ainda mais sua fé e compreensão espiritual. Ao chegarmos ao fim dessa jornada bíblica, é impossível não perceber como o tema ver a Deus atravessa toda a Escritura como um fio que une experiências humanas, revelações divinas e propósito eterno do Criador. Para homens e mulheres adultos que enfrentam desafios, responsabilidades e buscas espirituais profundas, esse estudo revela algo essencial. Deus não é um mistério inacessível, distante e indiferente ao sofrimento humano. Ele é o Deus que se revela. A declaração de João capítulo 1, versículo 18, afirmando que ninguém jamais viu a Deus, não é uma barreira, mas um ponto de partida. Ela nos lembra de que Deus está acima de nossas limitações, não se encaixa em nossas definições, não cabe em nossos olhos humanos. Porém, ao mesmo tempo, toda a Bíblia testemunha que ele escolheu se aproximar, passo após passo, através de manifestações, teofanias, finalmente, na encarnação de Cristo. Isso mostra que o Deus invisível também é o Deus acessível, o Deus relacional, o Deus que desce ao encontro do ser humano. Quando observamos Jacó lutando com Deus em Gênesis capítulo 32, versículo 30, Isaías contemplando o trono em Isaías capítulo 6, e Moisés sendo protegido pela mão divina em Êxodo capítulo 33, não estamos diante de contradições, mas de vislumbres progressivos daquilo que seria revelado de forma plena em Cristo. Cada uma dessas experiências mostra que Deus não está distante da história humana. Ele entra nela, ele fala, ele age, ele se manifesta de formas compreensíveis, moldadas à limitação humana, e cada manifestação aponta para a verdade culminante do Evangelho, em Jesus,
O Deus invisível se fez visível. Em Cristo, vemos a bondade do Pai, o caráter do Pai, a compaixão do Pai, a justiça do Pai. Tudo aquilo que nossos olhos humanos jamais poderiam contemplar diretamente é revelado de maneira completa no Filho. Assim, o Deus que antes era percebido por sombras aparições agora é conhecido pelo rosto, pela voz, pelos passos e pelos ensinamentos de Jesus. Por isso, ao encerrarmos este vídeo, a mensagem que fica não é apenas teológica, mas profundamente pastoral. Deus deseja ser conhecido por você. Ele não se esconde. Ele não se distancia de quem o busca com sinceridade. Ele continua falando através de sua palavra, continua se revelando pela presença do Espírito Santo e continua mostrando seu coração através da pessoa de Cristo, a imagem visível do Deus invisível. E agora, antes de você sair, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar aqui embaixo. Você já tinha refletido sobre este tema? Já encontrou esses textos que parecem contraditórios? Como essa explicação impactou sua fé hoje? Compartilhe sua experiência, porque sua reflexão pode edificar muitas outras pessoas que também buscam crescer espiritualmente. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua caminhada e continue revelando seu caráter a cada nova leitura das Escrituras.